Olá pessoal, então o que acontece? Eu postei um slide para vocês essa semana, né? E aí eu vou estar explicando rapidinho, deixando aqui esse vídeo bem curtinho, onde nós vamos falar de alguns termos, né, que ficaram faltando aí naquela primeira aula, mas para não ficar muito extensivo quando a gente falava de alguns termos ali. Eu lembro que naquela aula a gente abordou um pouco sobre comércio eletrônico, as modalidades do e-commerce, de business e tudo mais. E hoje a gente continua falando ainda numa linguagem técnica, só que aprendendo alguns termos interessantes. Então, o primeiro deles é o ERP. O que é o ERP? O tipo de software ERP é o Enterprise Resources Planning, que é um planejamento de recursos empresariais. Então, é uma arquitetura de sistemas modulares. O que são modulares? São vários módulos, né? Você tem um módulo administrativo, você tem um financeiro, você tem o contas a pagar, você tem o contas a receber, você tem o cadastro do cliente. Isso tudo são sistemas modulares, são módulos com um banco de dados centralizado. O que é isso? Nós estamos falando de um programa ou de vários programas. Aí vocês vão lembrar das primeiras aulas que a gente teve, onde a gente falava o quê? Que o sistema ele tem uma propriedade que é se subdividir em pequenos sistemas. Então, essa é uma propriedade extremamente importante. Então, quando você olha o programa de uma maneira geral dentro da sua organização, ele é um sistema de informação. E quando você sai dividindo ele em subsistemas, também são vários sisteminhas ali, mas que são modulares, são módulos de programas, né, que tem um único banco de dados centralizado. E isso é o que difere. Você poderia montar várias planilhinhas ali de Excel, por exemplo, e falar que era um sistema integrado. Só que na verdade não é. Por quê? Porque você não tem como unir esse banco de dados ali no Excel. E já quando você trabalha dessa forma, tendo um banco de dados centralizado, todas as informações elas partem de um local só. Só que um módulo ele vai enxergar de um jeito e acessar aquilo, e o outro módulo vai acessar aquilo que ele precisa. Então, melhor a aquisição, né, o controle, o fluxo e a disponibilização desses dados da organização. Então, o ERP é um tipo de sistema que você usa e ele é muito conhecido, né, dentro de uma organização. Todo mundo aí que trabalha dentro de uma pequena empresa conhece o sistema ERP. É um sisteminha de frente de caixa, back-end, faz controle, entrada, saída de estoque, vendas, cadastro cliente e tudo mais. Aquilo ali é um sistema ERP, ou seja, ele é um sistema para planejamento de recursos empresariais. E ele tem alguns objetivos. Né? O objetivo dele é o quê? É o aumento da eficiência, e quem trabalha com um desses sabe como é que é, né? A questão do aumento da eficiência no que diz respeito às transações internas da organização, com seus funcionários, suas políticas e as suas tecnologias utilizadas. Eu não sei se alguém de vocês já teve a experiência, pessoal, de trabalhar numa empresa, numa organização, uma coisa assim, que não tinha um tipo de software desse integrado. E aí você tinha um sisteminha para uma coisa, né? Eu tenho um sisteminha aqui para cadastrar cliente, ele só faz cadastro de cliente. Eu tenho um aqui que emite nota fiscal. Eu tenho um aqui que eu tenho que fazer o contas a pagar e o contas a receber. E eu tenho um aqui que eu efetuo a venda. Você já pensou como é que fazia para poder juntar todas essas informações? Era um retrabalho danado. Por quê? Porque a pessoa tinha que lançar, o responsável por aquela área, ele tinha que lançar isso, né? Ele tinha que gerar um relatório, isso era passado para um outro, isso era juntado, e então as transações internas, igual fala aí no slide, ficava muito complicado. Eu mesmo já cheguei a trabalhar numa época, 2005, 2007 por ali, numa empresa que era assim, e era um caos, porque a ordem de serviço era aberta manualmente, chegava um motor lá, era feita a abertura da ordem de serviço ali manual. Aí aquilo era passado para o setor de peças, né, e para o setor lá da oficina. Aí o cara ia desmontando o motor e ia vendo o que tinha de problema. Aí isso era colocado na ficha manual, só na ficha manual. Tem que trocar biela, tem que trocar parafuso, repimboca da parafuseta e tudo aí afora. Beleza, feito isso, pegava-se as peças lá no almoxarifado, onde que eu trabalhava. Aí lançava também as peças, né, porque é um bem. Tinha que lançar não só o serviço, mas também o produto. Então tinha que lançar as peças que foram pegas lá no almoxarifado, no setor de peça. Aquilo era passado para o setor de produção, e aí era consertado o negócio. Trocava-se o parafuso, a repimboca da parafuseta, aparava, arrumava, tudo beleza. E isso ia passando de setor para setor, lá ali dentro, na parte da industrialização. E aí, quando isso terminava, você tinha uma folha desse tamanho,
onde estava tudo escrito lá o que tinha sido feito, o tipo de serviço, as peças, a mão de obra, enfim. Aí a pessoa responsável pelo faturamento tinha que lançar isso no computador, abrir uma ordem de serviço, um programinha só para ordem de serviço, gerar essa ordem de serviço, gerar a nota fiscal, né? Ele fazia isso, e aí beleza. Aí essa nota fiscal era repassada manualmente para o cara da cobrança, do contas a receber. E aí, consequentemente, também, ele tinha que passar isso por contas a pagar, se caso tivesse alguma despesa. Então, assim, era meio caótico o negócio, sabe? Para você controlar as informações era meio difícil. Um sistema totalmente integrado, um ERP totalmente integrado, ele faz toda a diferença. E o aumento da eficácia também no que diz respeito às suas transações externas de empresa com seus clientes e fornecedores. Não tenha dúvida que isso também afeta a parte externa do sistema, né? Da empresa, considerando a empresa como um sistema. É organização, é tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais rápido e transparente e mais eficaz, como o próprio nome fala. Bom, um ERP vitorioso, ele pode ser, se ele existir o total, ele só vai ser vitorioso se existir um total comprometimento da alta direção. Por quê? Porque o investimento é alto, você tem treinamento, você tem pessoal, você tem várias coisas que você tem que implantar. Então, vai muito dessa questão, do comprometimento da alta direção de entender que isso é importante, senão a coisa vai ficar pelo meio do caminho. Permitir a intercomunicabilidade entre os envolvidos, ou seja, já não existe mais aquele cada um no seu mundinho. A partir do momento que você está integrado num sistema e todas as suas atividades elas fazem parte de um todo, essa comunicação ela tem que ser ativa em todas as direções, pessoal. Possuir um gerenciamento de expectativas, não possuir uma data limite rígida para implantação e não modificar a todo instante o projeto original. Não sei se vocês estão vendo por causa da minha imagem, mas isso tem que ser bem planejado, um projeto bem feito, para que não fique fazendo mudanças ao longo do caminho. Bom, esse é o tal do ERP. Agora a gente vai falar de um outro tipo de programa também muito conhecido, que é o CRM, que é o Customer Relationship Management. Ou seja, é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então nós acabamos de falar de um tipo de programa onde nós temos todo um controle, todo um gerenciamento interno de uma organização. Só que nós sabemos hoje, e já estudamos nas primeiras aulas, que quando se fala em sistemas, né, você tem interações com o meio externo. E hoje é impossível você falar de uma organização sendo um sistema não olhando a questão externa. O fornecedor, o cliente, o clima, a política, tudo. Todos os fatores externos que hoje principalmente afetam e muito o desenrolar de uma empresa. Então, o gerenciamento do relacionamento com o cliente hoje vem ganhando muita força. E nós temos várias pessoas hoje que se dedicam, né, a estudar isso aí. Eu tenho alunos recém-formados aí que trabalharam nessa área, que estão investindo nessa área, porque sabe que mais importante do que vender, né, você tem que ter um gerenciamento de relacionamento com esse cliente. E aí, a arquitetura de sistema que pode acompanhar o ERP para combinar os processos de negócio e tecnologias, promovendo a mineração de dados, que permite conhecer profundamente as preferências pessoais específicas de cada cliente. Então, esse é o software que agrega valor e muito ao ERP. Ele não faz parte do ERP, ele não é do gerenciamento interno da organização, mas ele hoje é de extrema importância. Você saber relacionar com o seu cliente, você saber ouvir, minerar os dados daquele cliente, né? Porque preço, pessoal, hoje em dia a maioria já tem. E se você não tem o preço ou um produto de qualidade, você automaticamente já está fora do mercado. Então a gente está trabalhando com uma hipótese que você já tem um preço bom e uma qualidade do seu produto. E aí, não basta só ter preço e qualidade, você precisa ter um relacionamento para você garantir que esse cliente volte. Porque senão hoje em dia ele entra aí no Google, ele entra no Mercado Livre, ele entra em qualquer lugar e ele vai fazer essa compra, ele vai efetuar esse movimento de qualquer lugar. Então se você não conquista esse cliente, se você não... vamos inverter o papel, você como cliente... Se você não é bem tratado, a pessoa pode até ter preço, o produto pode ser de qualidade. Só que você vai encontrar hoje algo com qualidade e preço bom fora. E aí, se você não é bem tratado, se você não ficou totalmente satisfeito, o que acontece? Você não volta, você não compra. Isso vai acontecer com o seu cliente se você inverter o papel. Então, esse tipo de software é importante por causa disso.
E aí nós temos então lá um ecossistema de CRM. Nós temos os parceiros, né, os fornecedores, nós temos os clientes e embaixo disso aí nós temos 3 níveis de CRM: o colaborativo, o operacional e o analítico. Lembrando que o colaborativo são canais convencionais diretos ou indiretos de 2 vias: cliente e a empresa que promove. Já o operacional é um canal que controla o contato da empresa com o cliente via telemarketing, internet e tudo mais. E o analítico, ele usa os dados gerados do ERP da organização para analisar os dados colhidos de diversas fontes e gerar o perfil individual de cada cliente em tempo real. Lembra que eu falei que ele é uma continuação do ERP? Então, quando você cadastra lá os seus dados no ERP, você vai colocar algumas preferências. Ou se não coloca preferências, você compra serviços, efetua serviços, você efetua compra. E isso fica registrado lá no seu sistema, né? Nas suas compras, os seus serviços e tudo mais. E através daquilo ali, você consegue fazer uma pesquisa e você consegue então traçar um perfil do seu cliente. Ah, o meu cliente gosta disso, gosta daquilo, ele compra desse jeito, ele compra daquilo outro. Então percebeu, pessoal, o nível que hoje chega a competitividade e o nível de profissionalismo que a gente tem que ter em relação a isso aí? A pensar não só mais organizar. E isso aí já é considerado um clichê, você organizar a sua empresa. Agora a gente já está partindo para um outro ponto. Considerando que a sua empresa está organizada através de um ERP, nós precisamos então partir para um outro ponto, que é a fidelidade do seu cliente. E aí os objetivos então do CRM é o quê? Desenvolver mensagens direcionadas para aquele cliente. Não mandar blocos de mensagem, não. Uma mensagem que seja direcionada para ele, para que ele se sinta importante. Vendas casadas, né? Então você sabe o que a pessoa gosta, você fala, eu tenho parafuso, mas eu sei que você precisa da porca também, porque em uma outra compra eu lembro que você procurou por uma porca. Então os dois são casados. Promoções de época pessoal. O marketing one-to-one, que é o marketing, o tete-a-tete que a gente fala, né? É a pessoa se sentir importante, não simplesmente ver um outdoor. Olha a diferença, a pessoa vê uma promoção no outdoor, é uma coisa, aquilo ali está mandando para todo mundo. Agora, quando você entra e liga para aquela pessoa, ou se você direciona um anúncio para aquela pessoa, o impacto para quem recebe é diferente. Entre outras, cartões de fidelidade, bonificação por volume de compra, ciclo de vida do cliente, né? Manter isso muito próximo. Então, esses são todos os objetivos aí do CRM. Bom, eu vou parar aqui, vou cortar o vídeo porque ele vai terminar meu prazo daqui a pouquinho e vou abrir um outro vídeo para poder explicar sobre o BI e inteligência artificial e entre outras coisinhas que está faltando. Beleza, pessoal? Segue o outro vídeo aí então. Beleza, e aí agora então nós vamos falar sobre outra coisa que é de extrema importância dentro desses conceitos que a gente está falando, né, que é o BI. Tão falado e vamos entender então o que significa, né? O BI, pessoal, é a inteligência de negócios. Então, organizando-se, olha só os níveis, né? Primeiro você organiza ali a sua organização, organiza a organização, não, né? Você organiza a sua empresa ali, o seu sistema empresarial. E aí, feito isso, que já é clichê, né? Tem que fazer hoje em dia, ninguém sobrevive com uma bagunça organizacional ali dentro, informações. Então vamos considerar que essa parte já ficou resolvida. Aí você também tem um relacionamento com o cliente, porque não adianta você ter uma casa organizada se você não sabe receber as pessoas, né? Vamos usar um termo bem assim, um conceito bem assim. Então você também precisa organizar a sua casa, você precisa receber bem as pessoas, tratar bem o seu cliente, senão as pessoas não voltam, mesmo sua casa estando organizada. E aí, visto que nós estamos num mundo extremamente competitivo, altamente competitivo e voraz, né, nós temos que ter uma inteligência de negócios para poder saber diferenciar e fazer um negócio melhor do que o meu concorrente. Então, o que é esse BI tão falado aí para nós? É um conjunto de técnicas e ferramentas que oferecem aos tomadores de decisão a possibilidade de organizar, analisar, distribuir e agir, ajudando o processo de tomada de decisões. E permite também suprir as falhas de relatórios que existem lá no ERP. Então você tem uma série de relatórios que são gerados, e a gente já falou isso em outras aulas, para as tomadas de decisões, né, dentro da organização, que é o ponto-chave da coisa. Hoje tudo gira em tomadas de decisões.
Só que mesmo assim, você ainda tem algumas falhas de relatórios, algumas coisas que ainda não foram contempladas, e aí você utiliza então uma inteligência de negócio para poder suprir isso aí. Ou seja, são técnicas e ferramentas que aprimoram as nossas tomadas de decisões, as nossas estratégias, vamos assim falar. E o BI para administração, ela permite o cruzamento de dados, visão em cenários, análise de indicadores de performance empresarial e curvas de tendência. Isso aí são as coisas que a gente não consegue gerar dentro de um ERP, porque o ERP ele trabalha com aquilo que ele tem. Então ele organiza aquilo que ele tem. Então se você lança cliente, contas a pagar, contas a receber, financeiro, material, enfim. Então ele pega isso aí e ele vai te gerar um relatório a partir disso. Mas olha a diferença então do BI dentro do conceito da administração, né? Ele cruza dados, ele tem visão em cenários distintos, um cenário de pandemia, um cenário sem pandemia, um cenário de frio, um cenário de calor, um cenário com o dólar alto, um cenário com o dólar baixo, um cenário com uma guerra entre China e Estados Unidos, um cenário com uma reforma trabalhista no Brasil, sem uma reforma trabalhista ou previdenciária, coisas nesse sentido. Então ele trabalha com visão em cenários. Trabalha com análise de indicadores de performance empresarial também, que é importante. E curvas de tendência, que é aí que está o segredo da coisa, né? A gente fala que, como é que é o termo que o pessoal usa? Arquiteto de obra pronta. É fácil. Então você com a coisa acontecendo, é fácil você falar hoje, quando você olha o índice lá do dólar, o dólar hoje está 4,70. Beleza, é fácil você tomar, não é fácil, mas é normal você tomar uma decisão com essa informação hoje. Só que o cara que precisa estar na frente, aquela visão melhor, ele tem que estar sabendo, ou pelo menos ter uma curva de tendência, né? Tá sabendo é difícil, mas uma previsão de como é que isso vai estar na semana que vem. Porque hoje, tudo bem, ele pode fazer a compra dele baseado no dólar de hoje. Mas ele fala assim, tá, eu preciso fazer uma compra, mas qual que é a tendência do dólar? A tendência do dólar é abaixar, né? A curva de tendência indica que o dólar vai abaixar na próxima semana. E o que eu vou comprar em dólar? Então o que eu vou fazer? Eu não vou comprar hoje a 5,70, porque há uma tendência que o dólar vá a 5,50. E aí eu tenho um lucro nisso aí, né? Ou eu deixo de ter um prejuízo. E em contrapartida a mesma coisa. Há uma forte tendência do pau cantar lá nos Estados Unidos e na China, então o dólar vai lá nos 6,50, hoje ele está a 5,60, ele vai lá para 6,60, vai subir R$1 até semana que vem, uma previsão, né? Uma tendência muito forte, visto os conflitos que estão se armando. Então deixa eu comprar hoje, porque se eu deixar para comprar semana que vem, eu vou tomar um prejuízo, porque eu vou ter que pagar mais caro, vou ter que repassar isso para o meu cliente, esse valor final, ele não vai talvez querer, ou ele vai diminuir o poder de aquisição dele, e enfim. Então percebeu onde que entra o detalhe da inteligência de negócios, o sistema que faz isso? Então uma tendência, pessoal, é que daqui a alguns anos, para cada usuário de informação operacional, existirão 5 usuários de informações gerenciais e analíticas. Tudo isso aí trabalhando com inteligência artificial e BI, que são coisas extremamente importantes e novas que a gente tem que aprender a lidar com isso. E que é um diferencial, né? A pessoa vai sobreviver se ela não tiver isso aqui? Vai! Mas olha o diferencial do cara que tem isso, da empresa que trabalha com BI, que foca nisso. Com certeza ele vai ganhar sempre. E há uma amplificação também da capacidade criativa e inteligência emocional, que é o que dita a regra do mundo hoje, né? Inteligência emocional. Bom, nós temos esse Knowledge Management, que é o gerenciamento do conhecimento. Então, são ferramentas que permitem a transformação de dados isolados em informações em conhecimento empresarial. Então, a gente compreende a fusão do que é mais importante do negócio da organização com o conhecimento específico da atividade de cada trabalhador. Isso aqui, pessoal, já é mais voltado para a parte interna da organização, onde você consegue não simplesmente ter aquele funcionário, mas você consegue gerenciar o conhecimento dele, saber o que é importante para ele, o que não é, o que ele pode buscar, o que não pode buscar. Então, está percebendo que quando a gente fala em sistemas de informação, parece que nós transcendemos o limite que a gente conhecia de organização, de empresa, né? Então, aquele conceito, aquelas escolas teóricas da administração clássica, elas servem de base, sim.
lógico, Taylor, Fayol, Ford, entre outros aí. Mas nós temos que olhar hoje, século 21, ano 2020. O que nós temos? Porque não só aquela escola clássica mais consegue manter uma organização em tempos de guerra, vamos falar assim, uma guerra que a gente vive, uma guerra voraz, né, de tantos concorrentes e tudo aí. Então, você, além de organizar a empresa, você tratar bem o seu funcionário, o seu cliente, né, esse relacionamento, usar um software para isso. Você tem um software que vai te ajudar a tomar as melhores decisões em cruzamentos de dados, em cenários, em tendências. Agora a gente está falando do gerenciamento do conhecimento do funcionário, que é melhor melhor usar aquela ferramenta que é o Peopleware, que são as pessoas dentro da organização. E dentro da administração nós temos o quê? A promoção do capital intelectual como elemento de competitividade, né? A promoção da colaboração de conhecimento, ou seja, as pessoas distribuírem o conhecimento ali dentro. O gerenciamento do conhecimento pressupõe que uma empresa precisa captar e ou definir as informações sobre a forma digital e utilizá-las para criar uma vantagem competitiva. Então, você gerenciar esse conhecimento, você também tem vantagem competitiva. Então, é um outro tipo de sistema, esse Knowledge Management, né, que é o gerenciamento do conhecimento. É um outro software próprio para isso. E aqui nós temos um exemplo, então, de um painel que vai cruzando informações e dados e gerando gráficos e tudo mais. Bem interessante. E aí nós temos um Digital Dashboard, que é um painel de instrumentos digitais, virtual. E é um ambiente que permite o acesso a dados consolidados de diversas fontes, internas e externas, numa mesma tela, para melhorar o processo de trabalho e ampliar o conhecimento das organizações. E pode ser uma solução personalizada para profissionais de conhecimento, que consolidam informações pessoais de equipes corporativas e externas. Então, esse aqui é um outro sistema, né, que ele mostra vários tipos de fontes consolidadas, tanto internas quanto externas da organização, e isso aí amplia o nosso conhecimento dentro da organização, quando você tem essas informações assim mais próximas. E isso é o famoso Digital Dashboard, ou painel de instrumentos digitais dentro de uma organização. E aí, por fim, a gente vai falar então sobre o conceito da IA, que é um conceito extremamente novo, vamos assim falar, né? Mas que, inclusive, eu vou até fazendo um spoilerzinho. Eu vou fazer um webinar daqui uns dias, eu não sei se é terça que vem ou se é na outra terça-feira, eu e o professor Gabriel, lá na Faculdade SEMES, no Instagram, onde a gente vai estar falando sobre o impacto das tecnologias aí, né, no século XX, e depois a indústria 4.0. E querendo ou não, pessoal, vocês formandos vão trabalhar, vocês são o futuro das indústrias 4.0, tanto na parte contábil quanto na parte de administração de empresas. Então, conhecer esses conceitos de inteligência artificial hoje é extremamente importante. Para quem não sabe, né, para a organização são conhecidas como aplicações de decisão. Ou seja, você cria ferramentas que elas vão cruzando dados, elas vão, igual, né, o próprio nome fala, é uma inteligência artificial, elas vão raciocinando, cruzando informações, achando melhores soluções e tomando as melhores decisões. E isso é muito novo e muito importante, assim, e é algo muito interessante. Então são ferramentas administrativas avançadas, sistemas especialistas, que permitem o uso da inteligência artificial para melhorar os processos de planejamento empresarial e tomadas de decisões baseadas em normas ou cenários. Exemplos, redes neurais, lógica fuzzy. Então, hoje, a indústria 4.0 ela se baseia muito em inteligência artificial, em robótica, em internet das coisas. Então, isso é um dos conceitos, como tudo é automatizado, né, as decisões são automatizadas, fala-se muito em inteligência artificial. Então, quem tiver maior interesse, pesquisa, assista, tem muitos filmes de ficção que tratam disso aí e que ajudam a abrir a nossa mente, né, em relação a isso aí. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar desses slides para complementar era isso, né? Espero vocês na semana que vem para a nossa P22, tá ok? Grande abraço, pessoal!